paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. E hoje nós já iniciamos o vídeo com manifestação do povo em Cuba, aos gritos de liberdade, liberdade. E esse será o nosso assunto de hoje, como devemos olhar para essas manifestações. E uma novidade no canal, é uma entrevista de rua que foi feita a respeito desse assunto. Antes de seguirmos adiante, vamos compartilhar a palavra que está em Provérbios 11:23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. As pessoas honestas desejam para que os seus semelhantes possam viver bem e possam prosperar, enquanto os opostos desejam a mentira, o engano e a falsidade. Essa palavra tem a ver com o que nós estaremos falando hoje. Bem, se você estiver assistindo o vídeo aí pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, assista o vídeo na íntegra no YouTube. Se você ainda não for inscrito no canal, segue o vídeo com as instruções para você se inscrever. E logo após a vinheta a gente volta. Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite Ensaio Direto. Clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho, selecione a opção todas. Assim você receberá todas as notificações de vídeos. Navegue no canal. Nós temos aí uma diversidade de vídeos com uma diversidade de assuntos. Você pode escolher de acordo com o seu tema. Temos desde assuntos espirituais, assuntos políticos e também vídeos relacionados a outros assuntos de acordo com o tema da sua preferência. O intuito do canal é sempre trazer informação. Desde já eu agradeço pelo seu apoio. Estou aqui no terminal urbano de Guarulhos, bairro de Pimentas, Bom Sucesso. E a gente vai estar fazendo aí uma pesquisa para ver a opinião das pessoas com relação às manifestações que estão ocorrendo em Cuba. A Gisele aceitou fazer a entrevista e eu vou perguntar para ela. Gisele, a Gisele é venezuelana, então ela sabe bem como que é a situação de Cuba. Gisele, as manifestações que estão ocorrendo em Cuba, elas são legítimas? Eu não sei, mas no meu país acontece a mesma coisa. No meu país tem muitos cubanos que eles vão também e fazem manifestações para ajudar a Venezuela. Então, eu não sei se são legítimas ou não. Quanto ao governo cubano fazer repressão contra o povo, qual a sua opinião? Essa mesma situação você viu na Venezuela? Sim, eu já vi, mas eu acho que é uma injustiça o povo, como está acontecendo agora, porque o governo cubano não tem respeito contra os cubanos, eles têm que apoiar mais a seu povo. No meu país o presidente também é assim, ele não apoia as pessoas a seu povo, ele apoia o outro país, mas o país dele ele não apoia, não. Sim, muitas graças pela entrevista. Você acha justo as manifestações que estão ocorrendo lá em Cuba? Eu acho que devido o procedimento que está acontecendo no nosso país, rapaz, eu acho que justo não é, mas capaz de pode até acontecer que aqui no Brasil aconteça a mesma coisa, sabe? Perfeito. E você acha justo que o governo lá mande prender os manifestantes, mande prender os jornalistas que estão cobrindo lá a matéria? Não, isso não. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Assim, pelo fato do que acontece assim da política deles lá, eu até concordo que ele está, até então que eu tenho a informação, ele era totalmente independente dos Estados Unidos, né, correto? Daí hoje em dia, é tanto que a maioria do pessoal, devido à política dele, eles querem tudo ir embora, tanto para os Estados Unidos, que estão virando até mais americanizados do que era antigamente, né? Que devido eles não ter muito acesso a emprego, né, pela falta de emprego, pela falta de oportunidade, né, de se formarem, né? Daí eu
sou completamente assim, a favor deles. Perfeito. Porque eles têm mais oportunidade fora de Cuba quando lá dentro, né? É por causa do problema de política deles. Qual a sua opinião sobre o governo cubano fazer repressão contra os manifestantes, prender? Sou totalmente contra, totalmente contra. Porque todo mundo tem o direito de se manifestar, se não está dando certo. Eu vou buscar o melhor para mim, como de uma forma geral, né? E é só através de se manifestarem, né? Para a melhoria do próprio país. Isso vale deve ser para todo mundo, de uma forma geral. Maravilha. Não é verdade? Tá certo, obrigado. A primeira jovem que aparece na entrevista, Gisele, ela é filha de venezuelanos que vieram refugiados para o Brasil. Logo em seguida, a reeleição de Maduro, quando houve aquela fuga em massa, né, o êxodo venezuelano, por conta das medidas que esse governo tem feito no país. E como todos nós sabemos, a situação da Venezuela hoje é de total miséria, onde as pessoas estão morrendo de fome e, né, se alimentam daquilo que tiver pela frente. Nós notamos assim quantas pessoas elas têm uma vaga ideia do que se trata as manifestações cubanas e que elas representam para nós como povo brasileiro nos dias de hoje. As manifestações cubanas elas caem como uma bomba nas narrativas de esquerdas em nosso país, até porque Cuba é o paraíso socialista que todos os esquerdistas dizem ser o melhor país do mundo, com a melhor escola, com a melhor saúde, aonde o povo vive, né, num dos melhores regimes do mundo. E agora a situação que nós estamos vendo lá, ela deflagra aí com, né, um monte de incoerências dessas narrativas, e elas acabam aí se derretendo como neve, né, diante da luz da verdade, e se torna esse caldo ralo que ninguém acredita nessas narrativas. Em primeiro lugar, a situação de Cuba é uma situação de estado de miséria. As pessoas não têm o que comer, comem o mínimo que o governo fornece para eles. Cada pessoa tem direito a comer um pedaço de frango por mês. Cada pessoa tem direito de comer meio quilo de feijão por mês, 2 quilos de arroz por mês. Então é uma condição até de subnutrição. E se você quiser saber um pouco mais sobre a realidade de Cuba, eu vou indicar para vocês o canal da Zoe Martinez, uma cubana que também veio fugida de Cuba para o Brasil junto com seus familiares, porque você só sai de Cuba em condição de fuga, né? Você não pode sair de lá porque não é permitido pelo governo. E, né, se você quiser se apropriar mais, vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo, ok? A saúde em Cuba também é precária, não há leitos de hospitais, não há medicação, não há médicos o suficiente para atender a população, né? O que desmonta também uma das narrativas da esquerda de que Cuba tem uma saúde exemplar. A educação de Cuba também é péssima. As pessoas elas têm um nível de educação muito abaixo, e é muito simples a gente entender como essas narrativas são mentirosas. Você não vê nenhuma instituição cubana como referência, tanto na medicina como na educação, por exemplo. Você nunca viu algum esquerdista dizer que tem um doutorado em alguma faculdade cubana, ou, né, algum cubano aí indicado a um prêmio Nobel de ciências, de medicina, porque, né, não existe essa condição para que eles possam alcançar aí essa notoriedade. E enquanto o povo se encontra numa condição de total miséria e a pandemia ela alargou muito mais essa situação, né, porque as pessoas passaram a morrer por falta de atendimento médico, desmontando mais uma vez uma narrativa, inclusive que, né, Cuba já tinha vacinado todos os seus habitantes, que isso também não é verdade, né? As pessoas começaram a morrer, não há vacina para a população. A família de Fidel Castro, ela vive muito bem. Durante o período, né, em que o Fidel Castro se manteve no poder, ele conseguiu acumular uma fortuna bilionária. Até 2006, a fortuna de Fidel Castro estava avaliada em aproximadamente 900 milhões, né, de dólares, o que daria aí em moeda nacional aproximadamente aí quase 5 bilhões de reais, né? O socialismo ele prega a igualdade para o povo, né?
a igualdade da miséria, mas aqueles que estão no governo, eles acabam se empoderando aí de riqueza e o povo acaba, né, sempre pagando um alto preço para isso. Fidel Castro, né, que assumiu após o golpe que foi dado em 1959 no governo de Fulgêncio Batista, se manteve no poder aí por mais de 40 anos. Antes de ele morrer, ele nomeou seu irmão, né, como seu sucessor, Raul Castro, e agora já, né, em 2018, houve uma eleição interna para que houvesse um sucessor de Raul Castro, que então foi eleito Miguel Díaz-Canel, um ex-secretário do Partido Comunista Cubano, que, né, é o primeiro governo do país que não fez parte dos revolucionários que deram o golpe no governo. Já é aí um nascido pós-revolução cubana, né, pós o golpe de Cuba. Bem, o governo de Miguel, ele continuou dando seguimento na política de repressão, né, ao povo, uma política de ditadura contra a população cubana. E o fracasso de Cuba, né, trata-se de que o governo nunca fez investimento no desenvolvimento da ilha. Não há empregos o suficiente, a ilha ela não se mantém, né, do que ela produz. E a maioria das narrativas da esquerda é responsabilizar o embargo econômico que os Estados Unidos impôs, né, a Cuba, porque os Estados Unidos eram o maior comprador do açúcar produzido em Cuba, né? E também ele tinha, né, inúmeras empresas na refinação de petróleo em Cuba. No entanto, quando o Fidel aplicou o golpe, ele estatizou as empresas americanas e estatizou também as refinarias de açúcar. E a partir de então ficou impossível os Estados Unidos continuar negociando com Cuba e acabaram então impondo aí esse embargo. Mas Cuba ela se manteve durante muitos anos mantida por um tratado que eles tinham com a União Soviética. A União Soviética tinha grandes interesses em Cuba, inclusive interesses militares, porque Cuba ficava muito próximo dos Estados Unidos e havia interesse de manter uma base de lançamento de mísseis russos em Cuba. Esse foi durante a Guerra Fria. Quando a União Soviética ruiu, né, Cuba passou a ser mantida pelo petróleo venezuelano de Hugo Chávez, ao ponto que hoje a Venezuela está também em estado de miséria, não tem mais condições de manter Cuba. O governo petista também, né, enviou bilhões para Cuba durante o período do governo Lula. Inclusive nós temos aí o Porto de Mariel, que foi construído com um desvio, né, de verbas brasileiras em Cuba. Só que aí com a eleição do Bolsonaro, obviamente, a ilha foi ficando cada vez mais deficiente, né, economicamente, ao ponto que as pessoas não têm do que sobreviver. E por isso tudo isso acabou culminando aí nisso que nós vimos, né, as pessoas indo para a rua protestar, manifestar contra o governo. O governo cubano é um governo repressor, que reprime as manifestações com prisões, com cadeias. Inclusive foram presos até jornalistas estrangeiros no país, né? Tem relatos aí de prisão de uma jornalista espanhola. Eles cortaram a internet de Cuba para que não fossem enviadas imagens para fora, né? Culpam o WhatsApp pelas manifestações, pelo fato das pessoas terem se organizado através do WhatsApp. Então a esquerda ela acaba construindo as narrativas em cima disso. A responsabilidade das manifestações da insatisfação popular é por conta do embargo americano e por conta das redes sociais. Quando na verdade, né, para quem já acompanha há mais tempo, nós sabemos que a população vive lá em uma triste condição de miséria e de desigualdade e de injustiça. Porém, como nós devemos olhar para essas manifestações? Primeiramente, nós devemos olhar com empatia, né, nos colocando na situação daquela população, uma população que sofre, uma população totalmente oprimida pelo governo, e entender que essas manifestações são totalmente justas e, né, legítimas. E apoiar esse povo, né? O governo brasileiro deve apoiar o povo cubano nessas manifestações e nós, como povo, apoiar
né, o nosso governo no apoio a essas manifestações. E o segundo olhar que nós devemos ter para essas manifestações é como um modelo de governo que nós não queremos para o nosso país, porque é justamente, né, o contrário daquilo que nós ansiamos para o nosso país. Entendendo que quando houve a intervenção militar de 1964, foram avós, né, bisavós das nossas gerações que foram às ruas na Marcha da Família manifestar e pedir para que nós nos tornássemos uma nova Cuba. Então esse grito, né, de anticomunismo no nosso país não é de hoje. Ele já vem, né, desde a década de 60. O Brasil ele vem rejeitando esse sistema de governo, mas, né, nós temos aí, né, esse grupo minoritário que quer impor esse sistema ao povo brasileiro. E é por isso que nós precisamos cada vez mais resistir e nos posicionar firmes. E inclusive a questão do voto auditável, ele é justamente para que, né, a gente não venha eleger esse governo totalitário, um governo antidemocrático, né, como o governo de Cuba, que inclusive é apoiado aí, né, pelo candidato majoritário aí da esquerda, que inclusive fez posts a favor do governo de Cuba, né? Em vez de ele ficar a favor da população de Cuba, ele fez post a favor do governo de Cuba, né? Então é por isso que você tem que ficar bem atento às posições políticas desse candidato que apoia governos ditadores, apoia governos que tem uma visão política totalmente a favor, né, de oprimir a sua população. Porque se ele apoia esses governos, o que você acha que ele vai fazer no nosso país? Ok? Então isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Que vocês possam aí curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Que a gente possa alcançar o maior número de pessoas para que essa informação ela possa trazer esse alerta à maioria da população, ok? Desde já eu agradeço. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!